Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos para a gente poder aprender as lições preciosas que André Luiz nos traz, todas as oportunidades em que estamos juntos. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, gente, vamos dando continuidade, né, à obra Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que tem como título O Sublime Visitante. Como todos os capítulos que a gente tem estudado até agora, cheio de conhecimento, cheio de muita coisa boa que André Luiz nos traz. E é bom estarmos juntos para cada dia a gente ir aprendendo um pouquinho e assim ir evoluindo. Porém, hoje nós vamos começar o nosso estudo de uma forma diferente. Antes da gente entrar na leitura das partes principais, né, conforme a gente sempre faz, porque, infelizmente, o tempo é curto, não dá tempo da gente ler o capítulo inteiro. Por isso que a gente recomenda que todos possam ler antecipadamente o capítulo, assim como eu encaminhei também no grupo do ciclo de estudos o material complementar para a gente ir complementando tudo que André Luiz nos traz. Hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Nós vamos começar hoje respondendo a uma pergunta que provavelmente todo mundo já deve ter escutado ou já deve ter sido personagem, né? Já deve ter sido foco dessa pergunta. A pergunta é um tanto quanto conhecida. Normalmente a gente escuta falar assim: você sabe com quem você está falando? Essa pergunta é bem conhecida, né? E dentro dessa aula de hoje, nós vamos tentar responder a essa pergunta e, no final, nós vamos entender o porquê da pergunta. Vamos falar primeiro do contexto do capítulo, né? Como a gente sempre faz, o que nós vamos estudar hoje, sobre o que fala esse capítulo do Sublime Visitante. Então, no Santuário da Bênção, Cornélio, que nós já sabemos que é o diretor do Santuário da Bênção, que se localiza na colônia espiritual Nosso Lar, informa as equipes de trabalho que receberão a visita de entidade de elevada hierarquia espiritual, com o objetivo de os instruir quanto às tarefas desenvolvidas junto aos encarnados. Solicita de todos a atenção para a responsabilidade que o momento exige e pede o esforço para a projeção mental em tela cristalina, no sentido da preparação de um ambiente que servirá para receber e homenagear o sublime visitante. A entidade visitante, assumindo a forma humana, surge na paisagem formada de substância mental e abençoa todos com um gesto simples, sendo impossível a tradução fiel de sua palavra, tal a magnitude de sua elevação espiritual e o alto poder magnético de sua voz. Todos pedem e recebem suas orientações. E Cornélio informa detalhes sobre a identidade da elevação desse espírito. Então, na leitura anterior, a gente já ficou sabendo, né, que essa entidade de esferas superiores, ela faria uma visita. Tanto é que o capítulo 3 agora vai versar sobre ela. É uma curiosidade interessante a gente observar que todo espírito, quanto mais evoluído ele se apresenta, quanto mais evoluído ele é, mais luminosidade ele tem. E fazendo um paralelo, guardadas as devidas proporções, a gente pode observar isso no exemplo de Jesus, né? Quando ele se apresenta a Saulo em Damasco. A luminosidade era tão intensa que cegou Saulo temporariamente. Então, a grandiosidade do espírito, né, é correspondente à sua luminosidade. Vamos lá. Aqui, na realidade, Cornélio está
falando para os integrantes das equipes que estão lá e que estão aguardando a chegada do sublime visitante, né, desse espírito elevado. E aí Cornélio fala: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, e para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito, a distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade e sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras. E, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Então, na realidade, Cornélio aí, ele está chamando, ele está sendo firme, ele está sendo duro, né, colocando a responsabilidade de todos perante a ocasião, né, que vai se apresentar, dessa visita, esse visitante sublime que vai chegar, e chamando a todos, né, a responsabilidade do trabalho a ser realizado. E isso é uma coisa interessante, essa chamada à responsabilidade do trabalho, de todos. Vamos puxar isso para nós agora, a responsabilidade nossa, junto às nossas casas espíritas. Toda essa responsabilidade que nós temos que ter, é bem difícil, a gente sabe que é difícil, enquanto encarnados, é difícil a gente atentar para essa responsabilidade das nossas tarefas, junto às casas espíritas, junto ao que a gente precisa fazer em relação ao outro, ao próximo e a nós mesmos. Mas nós temos que atentar para um detalhe, principalmente junto do nosso trabalho dentro das casas espíritas, ou relacionado às casas espíritas, né? É que nós não estamos sós. Os espíritos, eles nos auxiliam nessas tarefas também. Então, é muito importante a gente atentar para essa responsabilidade que Cornélio, de uma forma até um pouco dura, ele chama a responsabilidade dos membros das equipes, mas essa responsabilidade também serve para nós, verdade? Nesse momento, nós vamos dar uma paradinha na nossa leitura e vamos focar a nossa atenção para um ponto interessante e bem importante que Kardec nos ensina. Nós vamos aprender durante todo o transcurso desse capítulo, nós vamos aprender a respeito de um espírito elevado, um espírito pertencente às esferas superiores. Então, nós temos que entender um pouquinho a respeito tanto desses espíritos como de outros espíritos que Kardec qualifica. Enquanto espíritas, nós devemos, pelo menos deveríamos, saber do que se trata a escala espírita que Kardec nos ensina dentro do Livro dos Espíritos.
Muito poucos de nós conhecem a fundo, ou já se interessaram por ler um pouquinho mais, ou às vezes passa, né, despercebido a nossa atenção. Então, vamos hoje atentar um pouquinho para essa escala. No Livro dos Espíritos, das questões 96 até a 113, nós temos essa classificação que Kardec, como excelente pedagogo que era, nos proporcionou. Das questões 96 a 99, ele vai falar a respeito das ordens. E das questões 100 a 113, que na realidade não são questões, são esclarecimentos, a partir da questão 100, nós vamos observar as classes. Mas aí a gente se pergunta, o que é ordem e o que é classe? Então, ordem é a disposição, é uma categoria que pertence a um determinado grupo, um conjunto de pessoas ou coisas que pertence a um determinado grupo. E a classe são grupos que têm atributos semelhantes. Então, Kardec, ele teve essa preocupação de nos trazer, através dos espíritos, dos ensinamentos dos espíritos, essa, como ele bem definiu, ele definiu a escala espírita como a chave da ciência espírita. Por que ele definiu como a chave da ciência espírita essa escala? Na realidade, é uma escala puramente didática. É apenas para que a gente pudesse diferenciar a evolução espiritual dos espíritos, né? Ou seja, a gente interpretando essa evolução espiritual, a gente consegue fazer a diferenciação entre um espírito que aprendeu mais e um espírito que aprendeu menos, né? Ele teve, na realidade, essa preocupação fazendo disso uma tabela, inclusive, genérica, porque não tem a diferença onde termina um e começa outro. Ele mesmo diz que isso não existe, mas ele fez um apanhado genérico, pelo que os espíritos trouxeram, e foi selecionou as ordens, e depois, através das ordens, ele selecionou as classes. Essa didática, para nós, talvez para nós seja interessante, talvez não, com certeza é bem interessante, e vou dizer o porquê. Para os espíritos, não. Os espíritos pouco importa, porque é apenas uma denominação que Kardec fez. Então, para o espírito isso não importa. Para o espírito o que importa é o pensamento, é o que ele pensa e o que ele faz. Para nós, é muito interessante nós sabermos isso enquanto espíritas, porque hoje em dia, inclusive, pela quantidade de comunicações que estão sendo veiculadas aí nas mídias sociais, pela quantidade de livros psicografados que estão sendo apresentados, então, é muito importante a gente tirar um tempinho para a gente ler essas questões, esses esclarecimentos. Aqui a gente não vai ter tempo para isso, né? A gente vai falar de um modo geral. E é muito interessante que a gente possa ler essas questões, em especial a questão 100, em que ele faz os esclarecimentos preliminares, que ele fala de uma forma como ele se colocou para que ele pudesse explicar isso para todos nós. Como é que ele fez as divisões, baseados no quê, por quê e o que isso significa. Porque, inclusive, ele diz lá uma coisa muito interessante, que a gente deveria ter sempre em mente. Ele diz que a gente tem uma tendência, vamos dizer assim, a achar que os espíritos sabem tudo porque são espíritos. E não é bem assim.
né? Espíritos são as almas dos desencarnados, das pessoas que desencarnaram. Então, o que nós somos aqui, desencarnando, nós seremos lá. Como eu disse, inclusive, no estudo passado, a morte não santifica ninguém. O que vai nos acontecendo é a nossa evolução espiritual. Por isso é que não há uma linha divisória entre as ordens, né? Vamos mostrar agora, de uma forma didática, como que Kardec ele teve a preocupação de separar. Ele separou em 3 ordens, sendo que na terceira ordem, na base, estão os espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui na terceira base, nós estamos aqui na terceira ordem, na base. Né? Ou seja, o mal ainda predomina, nós temos orgulho, egoísmo, cobiça, intriga, maledicência. Na segunda ordem, reparem o seguinte também, na base, entre a base e a segunda ordem, já na segunda ordem, Kardec já define espíritos bons, onde há o predomínio do bem sobre a matéria, né? Mas na base, ele classifica como espíritos imperfeitos. Ele não diz que os espíritos são maus, e isso é muito importante, porque, na realidade, os espíritos nos ensinam que não existe a essência, os espíritos essencialmente maus. Então, Kardec classifica como espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os espíritos bons, e na primeira ordem estão os espíritos puros, onde predomina apenas o amor e a comunhão com Deus. É um tipo de espírito semelhante que nós vamos estudar hoje, né? Vamos voltar, então, agora vendo um pouquinho, né? Já vimos um pouquinho da escala espírita, vimos um pouquinho do que Kardec nos traz no Livro dos Espíritos. Vamos prosseguir o nosso estudo. Bom, vamos lá. Continua Cornélio, falando às equipes, aos integrantes das equipes. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro, a formar-se, constará de paisagem simbólica em que águas mansas, personificando a paz, alimentem a vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, aí já André Luiz falando, os colaboradores mais humildes acrescentou, formarão vocês a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Após ligeira pausa, concluía, o quadro que ofereceremos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Então, aí nós vemos as preliminares de todo um trabalho que vai receber esse visitante ilustre. Todo um trabalho que será preparado e trabalhado através das forças mentais. Eu encaminhei no grupo um material muito interessante, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas se não tiveram ainda, que tenham essa oportunidade, é um artigo intitulado O Pensamento, Matéria Mental, do presidente da AME, da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, e uma matéria interessantíssima, que nós vamos entender e conhecer como que se processa essa força mental. É bem interessante. Aqui não vai dar tempo da gente trabalhar em cima disso. Então, na realidade, eles vão dar, os membros das equipes, né, o André Luiz e os outros que estão auxiliando, eles vão dar os retoques finais.
Então, nós podemos observar que, na realidade, a mente é tudo. É a mente que vai trabalhar. Eles vão trabalhar em cima de forças mentais. Aí, Cornélio, antes do visitante chegar, Cornélio se coloca em súplica, dizendo: Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservaste. Faze vibrar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança sem mescla e deixa-nos perceber a corrente benéfica de tua bondade infinita, que nos lava a mente mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. Calou-se o orientador do santuário, e dentro da imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem, formada de substância mental, começou a iluminar-se, inexplicavelmente, em seus mínimos contornos. Cornélio, de mãos erguidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai Altíssimo. Nesse instante, sob nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lilial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental de sua presença sublime. É muito interessante a gente observar aí que a entidade ela vai se revelando lentamente, e ele se apresenta como um sacerdote de culto desconhecido. Na realidade, não interessava religião nenhuma. O que interessava era o que ele iria transmitir naquele momento. E a presença dele, ele se formou, né, se apresentou como um ancião, porque ele precisava de uma forma física para que ele pudesse se apresentar, e ele tomou a forma de um ancião, e tamanha era a sua luz, que todos os que estavam presentes, a gente não tem essa noção, a gente não pode nem imaginar, a gente não tem realmente a noção de um ser com essa luz indescritível. A gente não consegue, dentro da nossa pequenez humana, a gente não consegue tomar essa dimensão desse espírito. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava num gesto amplo, mantendo na outra mão pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente: Venerável Asclépio, sê conosco. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz de Cristo, e em seguida dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos de consciência. Ouvimo-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro, que chegava de esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio.
jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. Então, aqui a gente já começa a observar a grandiosidade dessa entidade que se apresentou, né, nesse momento. A gente começa a observar isso. Aí a gente se pergunta, eu mesmo me fiz esse questionamento, por que ele não se apresentou no meio dos outros? Por simples questões vibratórias. A vibração, essências diferentes. A vibração dele era tamanha que era incompatível com os que estavam naquele plano, naquela vibração. E outra pergunta também que poderia nos surgir, por que a comunicação dele não se fez através da psicofonia? Também é uma questão interessante, porque mesmo no plano espiritual, um emissário desse porte não teria médium capaz de traduzir o que ele iria falar, não é verdade? Nós observemos também que nesse livro, André Luiz, ele não consegue traduzir o que esse espírito fala. Ele não consegue dizer para nós o que esse espírito disse, tamanha grandiosidade do que eles receberam. Aí, depois que esse espírito se apresenta, a irmã Semprônia, que era a chefe, que pela primeira vez estava chefiando a turma de socorro ao serviço de amparo aos órfãos, foi a primeira a consultá-lo. E ela questiona. Venerável amigo, disse com transparente sinceridade, temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo, experimentam perseguições declaradas e toleram sarcasmo contínuo de adversários gratuitos. Que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? Na realidade, a irmã Semprônia, ela era a chefe, talvez não, com certeza, no maior grupo que se apresentava lá. Eram no total de 12, né? Ela e mais 11. E ela questiona a essa entidade, as Asclépios, como é que ela deveria proceder nessa ajuda, como é que ela conseguiria levar palavras de ânimo, de coragem, de força, para essas pessoas que estavam nesse trabalho e estavam se sentindo perseguidas, né, através desses adversários. E aí vem a resposta. Vimos então o inesperado. O mensageiro ouviu, paciente e bondoso, porque eles são todo amor, revelando grande interesse e carinho na expressão fisionômica. E depois que Semprônia deu por terminada a consulta, retirou uma folha dentre os pergaminhos alvinitentes que trazia de modo intencional e abriu-a à nossa vista, lendo todos nós o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O processo de esclarecimento e informação não podia ser mais direto, nem mais educativo. Decorridos alguns instantes, Semprônia exclamou humildemente, compreendo, venerável amigo. O emissário, sem qualquer afetação dos que ensinam por si próprio, comentou: os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristamente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. A síntese verbal
condensava explicações que somente seriam razoáveis em compactos discursos. A resposta, meus irmãos, foi direta, foi simples, foi através do versículo 44, ou seja, de um versículo inserido no Evangelho de Mateus, que caminha conosco há 2000 anos. Foi uma resposta tão presente, tão atual, e será ainda muito presente e muito atual em nossas vidas. Já caminha conosco há 2000 anos. E é muito direta essa colocação do Espírito. Na realidade, nós vamos observar que esse Espírito ele vai responder todos os questionamentos à luz do Evangelho de Jesus. Aí o Raimundo, que era do grupo socorrista dedicado à assistência aos loucos, tomou a iniciativa e interrogou. Aí a pergunta de Raimundo. Tolerante amigo, que fazer ante as dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? Interessando a órbita de nossos deveres, juntos dos desequilibrados mentais da crosta terrestre, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deviam. Em verdade, convocam-nos à colaboração espiritual, pronunciando belas palavras, mas no terreno prático se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Por mais que lhe ensinemos a humildade, recorrendo não a nós, mas ao exemplo eterno do Cristo, mais se arboram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, e sim de setores e situações, pessoas e coisas que lhes não dizem respeito, incentivando a malícia, a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. Que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro esperou que o consulente se desse por satisfeito em suas indagações e, em seguida, muito calmo, repetiu a operação anterior e tivemos ante os olhos outro pergaminho, com a inscrição do versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. A explicação sintética do visitante não se fez esperar. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Registrando as palavras sábias de Asclépios, Raimundo murmurou: aproveitarei a lição. Interessante que nesse questionamento de Raimundo, a resposta foi direto para ele, mas tu, ó homem de Deus, foi para ele, não foi o que os outros que estavam lá deveriam fazer, como é que ele deveria instruir aos outros, mas foi para ele, através do versículo 11 do capítulo 6 da epístola de Paulo a Timóteo. Mas tu, homem, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, ou seja, auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. É interessante a gente observar que essa colocação de Raimundo, essa situação que ele apresentou ao ilustre visitante, lembra bem a gente, se a gente for parar para pensar, vamos nos colocar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro das nossas casas espíritas. Não é exatamente isso que a gente faz?
a gente acaba se contaminando pela malícia, pela discórdia, pelo orgulho, pelo desleixo espiritual, falando do outro, não vendo o que nós precisamos mudar em nós mesmos. E depois, na hora lá da reunião mediúnica, todo mundo senta bonitinho e eleva o pensamento. Nós, isso eu digo me incluindo também, nós precisamos seguir o exemplo. Eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos seguir o exemplo do Cristo. Nós não podemos deixar que isso seja empecilho para o nosso passinho dentro da nossa evolução espiritual. É um passinho, porque as nossas encarnações são processos difíceis, mas são processos necessários, pelos quais todos nós temos e precisamos passar. A irmã Luciana, porém, que nos integrava o pequeno grupo, tomou a palavra e perguntou: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. A irmã Luciana, só lembrando, fazia parte da equipe de André Luiz. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? O emissário, que parecia trazer respostas bíblicas preparadas de antemão, desdobrou nova folha e lemos admirados o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Algo confundida, Luciana observou reverente. Compreendo. O evangelho aplicado, comentou o mensageiro delicadamente, ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Desnecessário qualquer comentário. Agora, nós vamos começar a entender, porque Cornélio vai começar a nos explicar quem é Asclépios, quem é essa entidade desse plano de esferas superiores, quais as características dele, de onde ele efetivamente veio. Então, nós vamos começar a conhecer um pouco essas entidades superiores. Pertence Asclépios a comunidades redimidas do plano dos imortais, nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma, em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contato direto com a crosta terrestre, e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios a fim de conhecer-lhes a grandeza e sublimidade? Perguntei. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais no trabalho, alcançam admiráveis prêmios de viagens, não só às esferas superiores do planeta, que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência se quiser, mas há intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação!
constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Aí nós começamos a observar as características dessa entidade, né? Essa entidade superior. Ela, talvez, até então, é uma das entidades com maior elevação espiritual que André Luiz relata nas obras dele. E nós vemos aí a possibilidade, inclusive por merecimento, deles poderem visitar esse plano superior onde Asclépios está, né, por estímulo de esforço pessoal. E olha como é interessante observar quando se pergunta como se ele poderá reencarnar ou não, né? E aí o André Luiz pergunta isso e Cornélio lhe explica, ele poderá reencarnar em missão de grande benevolência se quiser, nos intervalos de 5 a 8 séculos. Quer dizer, esse estado de elevação é uma coisa realmente que a gente não tem noção. Só que a gente precisa saber mais. Será que essa entidade sublime é só isso aí que Cornélio nos traz? Vamos mais além. Nós entendemos um pouquinho, né? Na realidade, isso é uma coisa só para a gente ter uma ideia, né, da evolução infinita da criação divina. É uma coisa supra-humana, né? Nós não chegamos, não temos capacidade absolutamente de chegar a entender esse grau. A gente não tem essa capacidade. Mas é muito interessante. E a gente vai ver isso, tudo que Haroldo acabou de falar, nós vamos ver no nosso último slide. Prestem atenção que interessante. O que Haroldo acabou de falar, prestem atenção agora. Devemos acreditar, interroguei admirado, que seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade, considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda a entidade do nosso planeta, funcionando, embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Então, é humanamente impossível a gente acreditar onde termina essa evolução. A gente não tem nem capacidade para isso.
O que a gente sabe e nos compete é estudarmos, tentarmos evoluir, tentarmos, porque é lógico, todos nós estamos fadados à perfeição. Um dia chegaremos lá, né? Isso nós sabemos, mas quando, também não sabemos, mas como nós sabemos. Como nós sabemos. O que nós precisamos fazer devagarinho, onde nós precisamos nos melhorar, isso nós sabemos. O que Jesus nos ensinou, os ensinamentos dele gravados em nosso coração, isso nós temos. Nós precisamos exercitar. Por enquanto, nos cabe saber que o santuário da bênção, que é este local que funciona dentro de nosso lar, que é uma colônia espiritual, onde André Luiz está, esse santuário da bênção é um local com uma vibração diferenciada dentro da colônia, que permite a visitação dessas entidades de planos superiores. Aqui também é interessante a gente observar que Cornélio fala a respeito que nosso planeta se encontra na constelação de Hércules. Eu achei muito interessante e fui procurar onde a gente está nessa constelação. Muito interessante ver a nossa insignificância perante essa imensidão, não é verdade? Finalmente, gente, a gente termina a nossa lição com a última frase. As noções de infinito encerraram a reunião encantadora no Santuário da Bênção. Essa é a foto da Via Láctea, onde fica o nosso planeta. Esse quadradinho aí que vocês estão vendo, esse pequeno quadradinho na Via Láctea, são todas as estrelas do céu que nós conseguimos observar. Agora, está aí a resposta. Quem sou eu? Quem é você? Nessa imensidão da criação divina. Muita gratidão pela exposição que foi me permitido passar hoje. Muita gratidão pela companhia de vocês. E até o nosso próximo estudo, nosso próximo capítulo.